Você já ouviu falar em avaliação psicológica? Imagina uma sala cheia de pessoas com testes difíceis, perguntas embaraçosas e um psicólogo com um olhar de detetive. Calma que no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, tentando desmistificar um pouco o que é avaliação psicológica e como que ela pode trazer um pouco de verdades, né? De autoconhecimento, de cuidado, de clareza para si mesmo. Eu sou Kátia Gonzalez, estou aqui hoje novamente com a neuropsicóloga Tatiana Oliveira, que vai conversar um pouco para a gente sobre as verdades da avaliação psicológica clínica. Olá, tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda, Tatiana, é um prazer Obrigada. estar aqui com você novamente. Deixa aí no comentário enquanto nos assiste qual tema que vocês gostariam de ouvir aqui no Contrasfluxo. Tatiana, para a gente conversar, fala um pouquinho para a gente o que é a avaliação psicológica clínica. Bom, a avaliação psicológica, ela é pautada na psicometria, né? A gente são parâmetros baseados em que existem padrões de confiabilidade, de validade. A gente tem um sistema que chama o SATEPS, que está no site do CRP. E esse SATEPS, ele tem todos os testes que são favoráveis, os testes que não são favoráveis. É como se fosse um órgão fiscalizador da nossa prática. Então, é uma técnica científica que a gente usa e que é pautada nesses padrões psicométricos. E para que a gente usa, né? O que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica, ela é voltada para identificar padrões de comportamento ou cognitivos, né? Que aí a gente já vai para a neuropsicológica, padrões de comportamento, e eles vão subsidiar intervenções terapêuticas, eles podem subsidiar práticas de médicas, né? A conduta de um psiquiatra, por exemplo, com o laudo decorrente de uma avaliação, ele pode se basear para fazer uma conduta da melhor forma possível, avaliar a necessidade ou não de fazer uso de psicofármacos. Para além disso, a gente também usa a avaliação psicológica para questões judiciais. As escolas hoje demandam muito a avaliação neuropsicológica, por exemplo, para fazer intervenções na educação, intervenções pedagógicas. No processo de vezes, aprendizagem. Exatamente, no processo de aprendizagem. Questões também relacionadas, pessoas que vão fazer cirurgias bariátricas, vão se submeter à cirurgia bariátrica, pessoas que vão se submeter às cirurgias da transgeneralidade. Então, tudo isso, todas essas questões, elas levam à avaliação psicológica, ela dá um suporte, ela lastreia uma melhor intervenção. E a gente tem vários contextos, né? Então, tem ali no contexto do trânsito, que tem a avaliação, né, psicológica, Sim, de recrutamento, seleção, né, organizacional, e tem a clínica também. Sim, e aí, o sim. que é que diferencia a avaliação psicológica clínica das outras avaliações? Tá, vamos lá. Avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. As duas podem acontecer na clínica. A avaliação psicológica pode acontecer também no contexto organizacional, nos processos seletivos, no contexto do trânsito. E o que a gente avalia? Por exemplo, contexto de processo seletivo. Eu olho muito, depende do cargo que a pessoa vai ocupar. Então, é um cargo que vai demandar a atenção, vai demandar a memória, vai demandar um bom funcionamento das funções executivas ou um desempenho intelectual. Então, a gente vai avaliando. Personalidade é muito requerida em avaliação de processo seletivo. No trânsito também a gente avalia a personalidade, avalia a atenção, porque você precisa estar com a sua função atencional bem em bom funcionamento para você conseguir dirigir no trânsito. Você usa ali a atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção alternada, né? Então, tem vários construtos que a gente avalia. E no contexto clínico, ela acontece também. Qual é a diferença, né, de avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica? A neuropsicológica, ela se volta mais para a cognição. Então, são esses construtos: atenção, inteligência, memória, funções executivas. A avaliação psicológica, ela se volta para mais para a questão comportamental. Então, a gente tem personalidade, humor, sociabilidade do indivíduo. Então, uma série de fatores. Eu, como neuropsicóloga, eu sempre realizo uma avaliação neuropsicológica, eu trago os elementos da avaliação psicológica também. Muitas vezes, uma pessoa que chega com uma demanda de avaliação neuropsicológica, acreditando, por exemplo, que tem TDAH,
a gente, quando avalia, vê que é uma questão relacionada à ansiedade. Né? Então, tem todo um contexto, e o importante é você se munir de vários instrumentos, e não só eles, isso é bem importante deixar claro que os testes, os instrumentos, eles são auxiliares no processo de avaliação, mas, na verdade, a observação clínica ela é soberana. Quando eu dava aula, eu sempre dizia isso para meus alunos, que a observação é soberana, né? Então, muitas vezes, você vê ali na conversa do indivíduo, no que ele traz, na história de vida, a anamnese, que é aquela primeira entrevista, né? A entrevista, a porta de entrada na avaliação, é uma entrevista que traz todo o histórico do neurodesenvolvimento daquele indivíduo, em que eu olho desde como é que foi a concepção dele, a alimentação nos primeiros anos de vida, e vai passando aí como é que foi quando entrou na escola, né, na vida escolar, passando pelas reações emocionais, como é que ele lida com a questão da sociabilidade. Então, eu olho tudo. E se tem uma ideia de que os testes, eles geralmente, as pessoas acham isso, né? Ah, eu não vou me submeter a uma avaliação psicológica porque ela vai olhar tudo, né? Os testes, ele de fato, sozinhos teriam esse poder, porque você falou um ponto que é a observação clínica, né? Que ela faz toda a diferença. E eu percebo que tem alguns testes que eles falam isso no próprio manual, né? Essa questão da observação, a observação de como que a pessoa inicia o teste, como ela chega, tem todo esse processo. Sim. Eu já cheguei a ter casos, por exemplo, em que o teste aparecia ótimo, né? O desempenho do paciente em nível de excelência na atenção, por exemplo, e eu via que tinha algumas falhas ali, muitas vezes uma memória ruim, que também aparecia no teste ou aparecia na conversa com a pessoa, ela estava demonstrando ali que ela estava com dificuldade, ou na codificação, ou na armazenagem da informação. Então, o teste ele vem para dar uma sustentação naquilo ali, mas a observação clínica, ela é soberana. Ela anda junto, né? E quem é que precisa fazer uma avaliação psicológica? É só para quem tem algum problema? Normalmente, a gente é procurado por quem tem demanda, né? Mas, ultimamente, eu tenho tido busca de avaliação por pessoas que muitas vezes o Google, né? Vão lá dar uma pesquisada nas redes sociais, né? Nas redes sociais não, nesse site de pesquisa, e aí, eu digo, mas o que é que ele leva a crer? Não, porque eu tenho todos os sintomas, eu vi lá, eu fui pesquisar, eu tenho todos os sintomas. Então, as pessoas às vezes estão em busca de um diagnóstico que diga o que é que eu tenho, o que é que fala sobre isso que eu sinto, né? E tem tido essa busca. Eu faço um trabalho também, que é um trabalho de orientação de carreira com rastreio cognitivo. O que é que eu faço? Eu faço uma avaliação neuropsicológica junto com a orientação de carreira. Por quê? Porque à medida que esse sujeito se conhece na sua personalidade, nas suas emoções, na sua cognição, ele vai ter a possibilidade de fazer uma escolha mais assertiva. Ele vai poder fazer uma escolha mais acertada. Né? Eu tenho um perfil para isso aqui. O meu perfil é um perfil mais dialógico, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar com pessoas, do relacional. Então, ele tem que ir buscar atividades profissionais que se aproximem dessa realidade. E ajudo também a pessoa a olhar como é que está o mercado de trabalho contemporâneo. Então, a gente faz meio que uma junção de tudo isso. E as questões patológicas também, né? Elas também demandam. Então, às vezes, escolas encaminham alunos porque é uma criança que está tendo dificuldade de concentração nas salas de aula, ou está tendo prejuízo no rendimento escolar, ou está com dificuldade de garantir a leitura, né? Às vezes alguma questão relacionada à dislexia ou ao TDAH, né? Enfim, algumas questões de déficit intelectual, isso a gente recebe também demanda. Questões relacionadas ao envelhecimento, processo demencial. Então, vem também para a gente avaliar, eu estou com perda de memória. Antes de conhecer os testes e de me tornar neuropsicóloga, eu me submeti. Porque na minha família, a minha família materna, a gente tem um histórico importante de processo demencial. Né? Então, outras pessoas já tiveram na minha família, e meu avô materno, ele morreu de Alzheimer. Então, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, tem alguma coisa aí na genética da família. E, graças a Deus, eu fui fazer a avaliação e não tinha. Então, eu acho importante também
você tomar consciência de quem você é, de como é que é o seu funcionamento cognitivo, porque a partir daí você pode interagir, ser e estar no mundo de uma forma muito sua, muito própria, muito consciente de onde você está, quais são seus limites, quais são suas possibilidades, né? Então se torna uma ferramenta de autoconhecimento, né? Sim, sim, não deixa de ser. Não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Tem um jovem ouvindo a gente agora, né, que vai participar do Enem e não sabe se ele faz medicina ou se ele faz design. O que é que a avaliação poderia ajudar para ele? Bom, eu faço esse trabalho, né, de avaliação com rastreio cognitivo e eu mostro para ele, por exemplo, como é o perfil psicológico dele, né? O que é que esse perfil dele, cognitivo e o perfil emocional dele. Você tem que juntar aí possibilidades, interesses, né? Que são o desejo dele, onde é que está, desculpa, o desejo dele. Quais são as possibilidades que ele tem dentro desse arcabouço cognitivo que ele detém? Pô, eu tenho uma ferramenta aqui, eu digo, olha, você tem uma memória prodigiosa, use isso a seu favor. Sua capacidade é relacional, você precisa investir nisso aqui. Então, busque uma profissão e aí a gente vai afunilando. Para além disso, eu aplico também os instrumentos voltados para a orientação de carreira, porque a partir daí a gente vai juntando todos esses elementos, né? E no final, eu desenvolvi uma ferramenta que se chama Bússola de Carreira, em que no final de tudo, quando ele se conhece a cognição dele, as emoções, o perfil psicológico, eu aí digo, vamos fazer aqui agora, onde é que está o desejo? O que é dessas profissões aqui no campo em que ele mais se aproxima, o perfil dele mais se aproxima, ranqueia aqui, quais são as profissões que você colocaria em primeiro, segundo, aí as que ele escolheu, e vamos ranquear, e aí ele vai construir uma bússola de carreira para as 3 primeiras opções. Que é o quê? Você é uma fatia de pizza naquele gráfico de pizza em que ele vai dizer o que é que você precisa para ir para essa profissão, o que é que você precisa ter de habilidades sociais, o que é que você precisa ter de conhecimento teórico, o que é que precisa de network, né? Sair um pouco dessa coisa de que network é só fazer o Instagram. Eu já até gravei um episódio aqui falando da orientação de carreira. Então vai lá olhar o episódio né, que fala sobre isso, de orientação de carreira. Que network não é só... né, botar na rede social, estar na rede, não, é você estar próximo das pessoas que são referência naquela área e também que habilidades eu preciso desenvolver, o que é que tem de novidade. Eu olho para o mercado, né, pontos fortes e pontos, oportunidades e ameaças no mercado, e eu olho para mim. O que é que o meu perfil, tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu avaliei, o que é que eu tenho de fortaleza e o que é que eu tenho que eu possa aprimorar. Eu nunca gosto de chamar de ponto fraco, eu sempre chamo de pontos a aprimorar. Né? Sim, então, importante. O que é que ele pode melhorar nisso aí? Então, é mais ou menos por aí. Por esse caminho, a bússola de carreira caminha por aí. Você falou que também atende como psicoterapeuta, né? Sim. Já aconteceu de você identificar, eu acho que esse paciente precisa de passar por uma avaliação por tal teste. Sim. Isso acontece? Sim, sim. Eu sugiro, algumas pessoas, às vezes, elas apresentam mais resistência, outras não, né? São bem... maleáveis em relação a quando a gente oferece, quando a gente identifica. Enfim, quando o paciente, ele precisa desejar, né? Ele precisa querer. Fazer sentido, né? Tem que fazer sentido para ele. Eu coloco, se não fizer, eu também respeito, né? Eu tenho pacientes que a gente está mantendo ali na terapia e que a pessoa não quis, mas eu tenho pacientes que quiseram e que deram uma guinada. Tem um paciente também que vem na mão contrária, que fizeram a avaliação comigo e depois quiseram fazer a terapia. Depois que eles identificaram, por exemplo, eu tenho pacientes que vinham com uma hipótese diagnóstica de TDAH e não era TDAH, era transtorno de ansiedade. E aí, onde é que a gente trabalha transtorno de ansiedade? No processo terapêutico. Né? Então, sai da avaliação, fecha o processo de avaliação e ingressa no processo de terapia. E isso te ajuda até quanto psicóloga também, né? No processo das estratégias, sim, no tratamento, isso contribui bastante. Porque eu gosto muito quando eu faço primeiro a avaliação e depois eu entro com a psicoterapia, não que um invalide o outro de forma alguma, mas ajuda bastante, porque você já vê, olha, fulano tem um perfil assim, 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 eu posso caminhar nessa direção. Né, um padrão mais rígido de comportamento, um baixo controle inibitório de impulso. Então, a gente vai contornando e caminhando, fazendo as intervenções terapêuticas, olhando para esse resultado. Né? E não é
é uma foto de um momento, né? Tanto é que a avaliação neuropsicológica e psicológica, ela tem validade, né? Depois de um tempo, muitas vezes, uma situação de fatores estressantes, muitas vezes problemas no trabalho, na família, podem levar a um enviesamento no resultado, e isso, às vezes, por isso que a anamnese é importante, a gente coloca isso no laudo e a gente recomenda uma reavaliação tempo depois. Em um tempo, né, para conseguir. Isso. Normalmente é lidar um com ano tudo. depois, a gente já está Reavaliando. apto para reavaliar. E o que é que você pode deixar para a gente de reflexão para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, aprendendo um pouco mais sobre avaliação psicológica clínica e tem aquela vontade, né, de participar de um processo? Bom, de avaliação psicológica, neuropsicológica, as pessoas hoje, na contemporaneidade, a gente vê as pessoas muito em busca de uma explicação sobre aquilo que estão sentindo. Então, às vezes você vê assim, veio com a hipótese de TDAH e a hipótese de TDAH se confirma. E aí a pessoa sente um alívio. Era isso, agora está explicado, tudo que eu sentia era por causa disso e tal. E também o contrário bem que pode acontecer. Era isso que eu ia perguntar. E quando acontece ao contrário, né? Acontece, aí a gente vai trabalhar também nesse sentido, né? De dizer, olha, não deu, porque o que você está enxergando como uma hipótese, por exemplo, de TDAH, é ansiedade. A gente pode trabalhar isso de outras formas, mas existe muito uma busca desenfreada por um diagnóstico que lhe valide, só que a preocupação do sujeito é ser validado para o outro. E qual é a grande sacada? É você se validar para você mesmo. Né? Essa é a mensagem que eu deixo. Esse ponto é importante, né? Porque às vezes a pessoa ela pode viver um luto da expectativa que ela criou do diagnóstico dela, porque muitas pessoas elas vão para a avaliação já achando que ela tem aquilo. É só confirmar o meu pensamento, né? E aí quando chega lá, se depara com um diagnóstico diferente daquilo que ela esperou. Isso acontece na vida, né? A gente, às vezes, não quebra, né? A gente se frustra porque não é aquilo que a gente imaginava que era. E muitas vezes a pessoa tem uma certeza que ela carrega uma vida inteira. Eu tinha certeza que eu tinha TDAH. Como assim eu não tenho? Como é a ansiedade? E aí o processo terapêutico é que vai ajudar esse indivíduo nessa caminhada aí. Porque é um luto. Sim, é muito importante manter, né, E muitas terapia. vezes também tem uma questão aí, Kate, já de... Tem, às vezes, alguns jovens que eles vêm buscando um diagnóstico para justificar um determinado desempenho na escola. Porque o que é que acontece? Quando realmente uma criança, né, um jovem tem, né, diagnosticado com TDAH, com dislexia, eles têm um direito garantido de fazer, né, por isso que a escola demanda isso, eles têm um direito garantido de fazer avaliações em separado. Por exemplo, a pessoa que tem dislexia, você faz a avaliação oral para ele, a prova oral. O TDAH, ele tem que ter um tempo maior para fazer. Também o uso de psicofármacos, né? Quando vai, dá o laudo que vai para o psiquiatra e ele medica, né? Ou para o neurologista e ele faz a intervenção com o uso de psicofármacos. E o colega vê que aquele amigo que tem, né? Que não tinha rendimento e tal, agora, depois que ele está sendo medicado, porque, óbvio, é uma intervenção para... trabalhar uma condição daquele sujeito, né, de TDAH. Quando ele vê que aquela pessoa melhorou, eu também quero fazer a avaliação, porque isso pode acontecer. Porque eu quero ver se eu tenho, porque se eu tomar o remédio, eu também vou ter um rendimento bom, como fulano teve também. Né? Então, isso tem acontecido. Inclusive, estudantes universitários, eu tenho sabido, tem chegado, corre a boca miúda, corre a boca pequena, de que tem feito uso, né, de um psicofármaco que é voltado para o TDAH, principalmente em véspera de prova. Então, eu acho isso muito grave, porque você tira o sujeito de cena e você bota o psicofármaco. Não estou aqui fazendo uma campanha contrária, muito pelo contrário, eu acho que quem tem o TDAH, ele precisa do medicamento, mas existem indivíduos que eles buscam o medicamento como uma forma de diminuir o esforço. Sim. Para obter um resultado. Tem 2 pontos importantes aí na sua fala, né? Eu percebo que com a tecnologia e a informação, é muito acessível você pesquisar os sintomas de uma
de uma condição, né? De uma patologia. Uhum. E eu também observo, em alguns casos, uma espécie de simulação de sintomas, né? É como se a pessoa ela começa a querer ter aquele sintoma, acreditar para poder justificar, né? Essa questão que você está falando do rendimento. E é por isso que é importante a gente fazer a observação clínica. E outra coisa que eu esqueci de falar é a coleta de heterorrelato. Eu não colho só o que o sujeito traz sobre ele. Tem determinadas escalas que eu peço. Me indique aqui 2, 3 pessoas que convivem com você, preferencialmente da família, e que te veem por 2 motivos. Tanto a pessoa pode estar num nível de autoexigência muito elevado e ela está enxergando um problema onde não tem. Como o contrário também pode acontecer. Ele pode não enxergar nada daquilo ali. Não tenho nada disso, não. E os familiares, as pessoas que estão com ele ali no dia a dia, no convívio, né, diário, que observam o seu desempenho nas atividades da vida diária, né, muitas vezes esse heterorrelato, ele traz isso, né? Então, pai, mãe, irmão, cônjuge, são pessoas que trazem, e na hora que eu vou apresentar o laudo, eu coloco um gráfico de linha em que eu boto como é que a pessoa se percebe, muitas vezes como a pessoa se percebe, como o heterorrelato vem com uma visão totalmente diferenciada. E aí, para não dizer, porque é a minha opinião contra a dele, aí eu colho mais de um. Às vezes eu colho uns 2 heterorrelatos, entendeu? Para poder bater com a autopercepção do indivíduo. Mas isso aí não são todos os casos, né? Depende da situação. Não. Às vezes eu pergunto à pessoa se ela quer, né? Mas às vezes quando é criança, adolescente, quando é menor, eu gosto muito de... Outra coisa que eu faço também, quando é criança, adolescente, eu visito a escola. Sim. Existem escolas que são bem abertas, né? Eu avaliei uma criança agora há pouco tempo, eu fiquei encantada com a abertura que a escola teve. Ela me deixou, inclusive, entrar na sala. Eu fiquei no cantinho lá, mas eu fiquei observando o comportamento da criança em sala. Então, e tem outras escolas que não, elas já freiam um pouco. Então, a minha conversa muitas vezes fica só com a coordenadora. Muitas vezes ela permite que eu converse com a professora. E muitas vezes permite que eu converse com a coordenadora, com a professora, e que eu adentre a sala para verificar. Às vezes eu olho como é que é o comportamento ali no horário do intervalo, se essa criança socializa, se não socializa, como é que ela brinca, quais são os brinquedos preferidos dela. Então, esse conjunto de coisas, de observação clínica, observação em campo, de coleta de heterorrelato, de autorrelato e mais os testes, isso tudo é que compõe uma avaliação. Para ser completa, né? Não ter uns diagnósticos também equivocados. Sim. Outro ponto que me chamou a atenção na sua fala foi a questão do psicofármaco, né? Que você falou que muitas pessoas que não têm a condição acabam fazendo uso desse psicofármaco. E é diferente do organismo receber a substância que ela precisa para se regular e de um organismo que não necessariamente precisa daquela substância. Tem algum risco das pessoas que fazem uso indiscriminado sem nenhum tipo de orientação? Muito risco. Inclusive de entrar em surto, né? O uso de psicofármaco de uma forma não orientada pelo médico, tanto a introdução como a retirada abrupta, ele pode culminar num surto. E isso causa problema. Num surto tipo o quê? Num surto psicótico, num surto da pessoa também ficar desorientada, né? Pode gerar desorientação, a pessoa ficar com questões relacionadas à atenção, ela fica num estado de semiconsciência, sabe? A vigilância, ela fica prejudicada quando a pessoa está acordada, muitas vezes. E depende muito de como a pessoa está usando aquilo ali e, obviamente, eu sou psicóloga, eu não tenho como, né, fazer intervenção. Quem faz isso é o médico. Mas fazer isso sem a orientação médica é um risco absurdo. E eu vejo muitas pessoas hoje fazendo uso de psicofármacos, inclusive já assim uma piada entre amigas nossas, né, que eu tinha uma colega que usava um ansiolítico e quando tinha uma colega muito nervosa, ela perguntava: quer um pedacinho? Eu te dou meio comprimido, como se aquilo ali, né, fosse aliviar a tensão daquele momento. Eu sei que a intenção dela era a melhor possível, claro, mas isso é extremamente arriscado. E pode acabar desenvolvendo coisas que a pessoa não tinha, né?
como o surto que você falou, e outros sintomas mais sutis, porque um é. surto psicótico é algo mais... É algo mais grave. Mais de uma grave. gravidade. Eu tô assim, botando medo mesmo, né? Porque realmente é uma situação de maior gravidade. Mas isso não quer dizer que você não esteja livre de acontecer. Outros sinais, né, mais sutis, Sim. que a pessoa às vezes nem associa ao uso de um psicofármaco inadequado, né? Não, e às vezes assim, mas eu só usei um dia, não é? Mas às vezes esse um dia pode trazer prejuízo, porque seu cérebro não está acostumado com nada. Entra uma bomba de estimulação, muitas vezes você compra uma quantidade, uma dosagem, né? A dosimetria do medicamento você compra por conta própria, a gente sabe que se consegue comprar, e aí aquilo ali pode trazer um prejuízo enorme. Muitas vezes o médico, quando ele vai prescrever, ele vai passando de uma forma paulatina, né? A inserção do medicamento, não é de forma abrupta. Maravilha, muito importante, né, essas informações. Eu gostaria de agradecer, Tatiana, pela nossa conversa. Eu acho que foi bem rico, né, e tem bastante conteúdo aí para orientar um pouco as pessoas que gostariam de saber sobre a avaliação psicológica clínica. Tatiana, como é que a gente faz para te encontrar? Então, eu estou na Matiz, Psicologia e Desenvolvimento Humano. Para me encontrar, o Instagram é @matiz.psicologia e o telefone de contato é 71 99145 2187. Anotaram? Muito obrigada, Tatiana, pela conversa. Obrigada a você que assistiu até aqui. Curta, comente, compartilhe, principalmente com aquela pessoa que você acha que vai ser importante fazer uma avaliação psicológica e conhecer um pouco sobre esse universo.